boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado aí, aproveitar, dar um abraço nela, dizer para ela que bom que você veio hoje, meu irmão, que bom que você está aqui. Dê um abraço nessa pessoa aí, um abraço especial, aquele abraço de irmão, aquele abraço de família. Fala para ela o quanto ela é bem-vinda e amada nesse lugar, amém, querido? Glória a Deus. Que momento gostoso, que momento especial. Glória a Deus, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus de milagre. Glória a Deus. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sobrenatural. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso, irmãos. O Espírito Santo de Deus, Ele nos conecta. Essa conexão que há através do Espírito Santo. Quando a Érica estava ministrando aqui essa canção, eu senti no meu coração de fazer uma oração. Senti no meu coração de que uma oração precisava ser feita e uma oração de milagres. E aí eu estava pensando aqui comigo, quando eu subir no altar eu vou fazer uma oração. Eu vou orar para que o Senhor ele opere. Mas o Espírito Santo já colocou no coração da Érica, e ela já orou. Como que quando nós estamos conectados ao Espírito Santo, essa sintonia, essa sincronia acontece. Amém, meus irmãos? Quem aqui recebeu aí, crê que você recebeu o seu milagre hoje? Algum milagre aí na sua vida está acontecendo nessa noite? Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Aleluia, então creia mesmo, irmão. Tome posse hoje do seu milagre. Eu não sei que área da sua vida, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E eu tenho certeza que Ele já está fazendo, Ele já está operando aí um milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Queridos, nós temos a nossa Igreja da Criança, que acontece nosso culto Kids, a Igreja da Criança lá no Pavilhão 2, todos os domingos. Enquanto está acontecendo o culto aqui dos adultos, nós temos o culto da criança acontecendo agora lá no Pavilhão 2, tá? Então, se tiver alguém com criança que pode levar o seu filho lá, no próximo domingo você pode chegar e já deixar ele lá participando do culto. Tem uma equipe preparada lá para ministrar uma palavra sobre o coração do seu filho, porque nós amamos ministério infantil. Amém, meus irmãos? Queridos, antes de entrar na palavra de Deus, eu quero aqui encorajar você a algo. Eu sei que já foi feito aqui o momento das ofertas, o momento do dízimo, mas eu quero só reforçar aqui, encorajar você a se tornar um dizimista. Você que ainda não é um dizimista ou ofertante, a se tornar um dizimista. Nós temos muitos projetos, irmãos. A igreja ela não para, ela está sempre trabalhando, investindo, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível, Tiago, tá acontecendo a live aí? Tá não, né? Hoje nós não temos, irmãos, nem domingo retrasado nós não tivemos a live, porque nós estamos melhorando o sistema de transmissão do culto, para a gente poder transmitir. Nós estamos melhorando os nossos equipamentos de mídia. Então nós fizemos um investimento aí num computador melhor, estamos esperando chegar, para poder melhorar cada vez mais. Amém, meus irmãos? Colocamos esses ar-condicionados aqui, porque o calor estava demais, não é verdade? Esse tempo atrás aí estava dando muito calor, nós colocamos esses 2 ar-condicionados, e agora estamos comprando mais um ar-condicionado grande para colocar naquela parede lá, para que a gente possa ter um ambiente cada vez melhor, mais agradável. Só que tudo isso, irmãos, a gente só faz com recursos. Amém? E aí eu vou falar para você algo que eu ouvi essa semana e eu achei maravilhoso. Eu vi uma pessoa dizendo assim que ele chegava na igreja, se não me engano era um padre falando que ele conhecia um outro padre que sempre chegava na igreja e falava assim: irmãos, nós temos um projeto assim, assim, assim para realizar. Nós temos um projeto assim, o orçamento, já fizemos o orçamento, é tanto, mas fique tranquilo que eu já tenho dinheiro. Aí os irmãos ficaram todos felizes, aleluia, glória a Deus. Aí ele fala assim: está no bolso de vocês. Então eu vou dizer o mesmo para vocês, irmão, nós já temos o dinheiro para tudo isso aqui, está no bolso de vocês. Eu conto com você, seja um dizimista, seja um ofertante,
e nos ajude, irmãos, porque tudo isso que nós fazemos aí, nada é barato. Só nesses ar-condicionado, nesse computador aí, já foi uns 25 mil. Tá? Então, deixa Deus te usar, seja um dizimista, seja um ofertante aí, e nos ajude em nome de Jesus. Amém? Porque tudo isso aqui é para nós, amém, irmãos? Tudo isso aqui é para nós, ar-condicionado aqui é para nós, né? Como o Jonathan disse aqui, Deus ele não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de ar-condicionado, Deus não precisa, mas nós gostamos, não é? A gente gosta, né, de sentar aqui, ar-condicionado, né, fresquinho, olha que coisa boa, né? Depois você assistir lá uma transmissão bem feita, uma qualidade boa, né? Tudo isso é para nós. Então, conto com você. Sem delongas, abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 22. Nós estamos numa série de mensagens, irmãos. Como que é o tema da série? Como que é o nome da série? Raízes. O nome da série é Raízes, né? E o tema da palavra de hoje é enraizados na palavra. Enraizados na palavra. Amém, meus irmãos? João capítulo 14, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te não... De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha, diga comigo, palavra. Tem algumas traduções que diz mandamento, guardará os meus mandamentos. A maioria das traduções diz guardará a minha, diga palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha que texto, irmãos. Olha que texto. Eu vou repetir o texto. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele, diga, morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você pode fechar os teus olhos mais uma vez? Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Pai. Pedimos que o Senhor prepare agora o nosso coração, nosso entendimento, nosso intelecto, nosso coração, Pai, para que possamos receber a Tua palavra, e que essa palavra, Senhor, ela seja uma edificação sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Como eu disse, nós estamos hoje numa série de mensagens. No mês de março, estamos falando sobre raízes. Sobre raízes, semana passada nós trouxemos uma palavra com o tema enraizados em... Quem estava aqui semana passada, diga amém. Semana passada nós falamos sobre enraizados em Jesus, glória a Deus, enraizados em Jesus. Hoje nós queremos falar sobre enraizados na palavra. Primeira pessoa que nós precisamos estar enraizados, onde as nossas raízes precisam estar, é em Cristo, é em Jesus. Ele é o fundamento. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e fim, não é? A Bíblia diz que por meio dele, para ele, por ele e dele são todas as coisas. Então, o primeiro fundamento da nossa fé, onde nós precisamos estar arraigados, é na pessoa de Jesus. Não há outro fundamento mais importante do que Cristo para que eu e você estejamos firmados. Raízes também é mais ou menos parecido com fundamento.
O princípio de raízes é o mesmo do que o princípio de fundamento. Ou seja, é aquela parte que nós não enxergamos. Raízes é aquela parte da planta que nós não conseguimos ver. Por quê? Porque ela está escondida e está embaixo da terra. Mas geralmente não é porque nós não estamos vendo que ela não está lá. Sabemos que ela está lá, tanto que quando você arranca ali uma árvore, você vai ver que algumas árvores, a mesma altura dela para cima é para baixo. Por quê? Porque as suas raízes que dão sustentação. E é através das raízes que a árvore obtém o quê? Os seus nutrientes, sua força, para poder produzir frutos. De maneira que não há frutificação e não há colheita se não houver uma boa raízes. A pergunta é: como estão as suas raízes? Pergunta para alguém que está do seu lado aí com você agora, com muito carinho, pergunta para ela assim: como é que estão as suas raízes? Como é que estão as suas raízes? Então, raiz é aquela parte da planta que nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que está lá. Raízes não fala de aparência, raízes não fala de performance, mas raízes fala de quê? De sustentação. Diga comigo: sustentação. Geralmente quando nós queremos, hoje se usa muito esse termo, né? Quando você quer falar sobre algo que é superficial, algo que é frágil, a gente tem duas categorias, né? Os Nutellas e os raízes, não é? Quando nós falamos assim, Nutella, é porque é aquela coisa assim que não tem força, né? É frágil, mas quando nós falamos raiz é porque nós sabemos que opa, isso aqui é de rocha, isso aqui é firme, né? Raízes fala de quê? De sustentação. Raízes fala de força, raízes fala de fundamentos. Nós precisamos nos preocupar, como é que estão os nossos fundamentos? Como é que estão os meus fundamentos? Onde que eu estou arraigado? Onde é que a minha vida espiritual está fundamentada? Porque, irmãos, preste bem atenção nisso. Não basta nós, muitas vezes, eu já disse isso aqui outras vezes, não basta muitas vezes nós preocuparmos com a nossa aparência. Não basta nós nos preocuparmos em parecermos cristãos. Não basta nós preocuparmos em parecermos crentes, parecermos cristãos. Nós precisamos ser de fato cristão. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa aparência apenas, não que isso não seja importante, mas não é o mais importante. Preocupamos com a performance, preocupamos com a aparência. Às vezes falamos um idioma, falamos um crentez, né, para parecer mais espiritual. Acostumamos muitas vezes com um vocabulário, né, e às vezes achamos que isso é vida cristã. Mas vida cristã está muito mais fundamentada naquilo que nós não vemos do que naquilo que vemos. A vida cristã, ela está fundamentada nas nossas raízes. Quer ver uma coisa? Quer provar a fé, a sustentação de alguém? É ela ser provada. É o vento das provações. Nada prova, nada testa mais a nossa fé do que os ventos das provações. Sim ou não, irmãos? É quando vem os ventos que nós percebemos quem tem raiz ou não. Quando vem o vento, quando vem a dificuldade, quando vem a provação, é que nós conhecemos se existe raiz, se existe fundamento ou não. Quando o vento bate numa árvore, nós morávamos na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quem conhece Dourados aqui? Levanta a mão. Alguém conhece Dourados? Bastante pessoas conhecem Dourados. Você sabe que Dourados é uma cidade muito arborizada, não é? Uma cidade muito arborizada. Tem uma época do ano que fica tudo florida, aquelas árvores, é a coisa mais linda. Só que tem um problema, aquelas árvores ali de Dourados, elas são árvores que quebram muito fácil. Elas quebram muito fácil e a gente, no ano de 2020,
nós ainda morávamos em Dourados, um pouco antes da gente vir para cá, deu um vento muito forte. Foi questão assim de uma meia hora assim de chuva com vento muito forte, que caiu mais, quebrou, e umas caíram, algumas arrancaram, outras caíram, quebraram, mais de 50 árvores na cidade. Acabou a energia, caiu árvores sobre os fios, interromperam as principais vias da cidade. Foi um caos, acabou a energia em 70% da cidade. E aí você passava assim, você via aquelas árvores caídas, árvores grandes, mas que não tinha muita sustentação. O vento bateu e arrancou, porque não tinha raiz profunda. Você está entendendo, querido, a importância das raízes? Quem está entendendo, diga amém. Pastor, mas por que nós estamos falando sobre raízes? Porque a palavra do Senhor nos compara o servo de Deus a uma árvore plantada. A Bíblia diz assim que o justo é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, junto às águas, né? Que as suas raízes vão lá e se alimentam daquela água. A palavra do Senhor, ela nos compara a uma árvore plantada que tem as suas raízes, e as nossas raízes são os nossos fundamentos. Ou seja, aonde é que estão as nossas raízes? Onde estão as nossas raízes? No que é que nós estamos firmados? Onde é que está a nossa confiança? Onde é que está a nossa base? Onde é que estão os nossos fundamentos? Isso é muito importante. Então, o fundamento é muito mais importante do que a performance, do que a aparência. Perceba que eu não estou aqui dizendo que a aparência não tem a sua devida importância, mas nada é mais importante do que a nossa sustentação, do que as nossas raízes. Então, domingo passado nós falamos sobre estar enraizados em Jesus. Hoje eu quero falar sobre enraizados na palavra. Porque se em primeiro lugar nós precisamos estar enraizados em Cristo, na pessoa de Cristo, sendo o autor e consumador da nossa fé. Segundo lugar, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus. Diga comigo assim: eu preciso estar enraizado na palavra de Deus. Porque não tem como nós estarmos enraizados em Jesus e não crermos na sua palavra. Não tem como nós dizer que nós cremos em Jesus, amamos a Jesus, servimos a Jesus, se nós desprezarmos a sua palavra. Então, segundo lugar, eu preciso estar enraizado na palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida, na vida de todo cristão. Olha só o que diz Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8, diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Olha só que palavra é essa. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja, a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é imutável. Nós vivemos numa geração em que tudo muda muito rápido. É ou não é verdade, irmãos? Tudo muda muito rápido. Tudo muda muito rápido. Nós estamos vivendo um tempo, uma geração em que as coisas estão cada vez mais aceleradas. Há uns anos atrás, as coisas demoravam mais para se atualizar, para mudar. Hoje, as coisas estão mudando muito rápido. Quer ver vou dar um exemplo para você aqui. Uma música, muitas vezes, quando ela demorava-se para um artista fazer uma música, não é? Demorava-se para um artista trabalhar, fazer uma música, lançar uma música, mas quando aquela música emplacava, meu irmão, ela ficava um tempo ali nos rádios, sem enjoava, é ou não é? Eu tenho certeza que algumas pessoas já começaram a lembrar de algumas aqui assim, né? Aquela música lá, ficava tempo, demorava-se. Mas hoje o que acontece? Muitas vezes as músicas, né, elas estouram, né, se tornam um sucesso, da noite para o dia, viraliza, e aí explode,
Mas quando é daqui uma semana, já tem outra, é ou não é? Daqui uma semana já tem outra. Aquela lá já ficou para trás. Já mudou, já tem outra pessoa fazendo. Não, as coisas estão mudando muito rápido. A tecnologia, olha como que está o avanço da tecnologia, irmãos. Você compra um celular hoje, amanhã ele está desatualizado. É ou não é? Força de expressão, mas você compra, as coisas vai atualizando muito rápido. Muito rápido. E isso, muitas vezes, vai influenciando a nossa vida. Por isso que a nossa geração, preste atenção nisso, por isso que a nossa geração tem dificuldade de suportar processos. Por isso que essa geração tem dificuldade de constância. Porque a gente tem acostumado com coisas, resultado muito rápido, com mudanças muito rápido. É ou não é verdade? A pessoa quer a coisa muito rápida, quer para ontem. Por quê? Porque esse processo de mudança tem feito isso com a gente. Só que qual que é o problema disso? O problema disso é que nós não criamos sustentabilidade, não criamos raízes em algo, porque raízes leva tempo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Raízes leva tempo. É um processo. Mas nós estamos acostumados com tudo acontecer muito rápido, com o instantâneo. Estamos acostumados com o pronto. E isso, de certa forma, tem mexido demais conosco, que tem influenciado na nossa espiritualidade. Porque isso faz com que a nossa espiritualidade também se torne uma espiritualidade superficial. Uma espiritualidade que oscila. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Uma espiritualidade oscilante. Que uma hora eu estou bem, outra hora eu estou mal, uma hora minha espiritualidade, uma hora eu estou apaixonado por Jesus, mas qualquer outra coisa que aconteça na minha vida eu já quero desanimar, eu quero desistir, eu quero sair da igreja, eu quero saber mais de igreja, eu quero saber mais de crente, eu não quero saber mais de pastor, eu não quero... Nós estamos vivendo isso. Uma geração muitas vezes sem raízes. Nós precisamos observar como é que estão as nossas raízes, como estão os nossos fundamentos. E hoje, propriamente falando sobre a palavra, como está a minha raiz no quesito palavra de Deus, como eu tenho lidado com a palavra de Deus nesse tempo. Qual lugar que a palavra de Deus tem ocupado na minha vida, na minha espiritualidade? Qual o lugar da palavra de Deus? Qual o meu anseio, prazer pela palavra? Qual o valor que eu tenho dado à palavra? Nós precisamos estar, querido, arraigados na palavra. Eu quero falar sobre 3 coisas importantes sobre a palavra de Deus. 3 aspectos importantes da palavra de Deus. Anota aí o primeiro deles. A palavra de Deus, ela é alimento. Diga comigo, a palavra de Deus é alimento. Olha só o que diz Jeremias capítulo 15, versículo 16. Olha só Jeremias 15, 16, anota aí onde você estiver anotando. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Olha só, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria, o meu júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Palavra do Senhor dizendo assim, Jeremias dizendo assim, quando eu encontrei essa palavra, eu as comi. Por quê? Porque elas são alimento. A palavra de Deus na nossa vida, que é o nosso alimento. Assim como ninguém consegue ficar sem comer, assim como o teu corpo físico precisa de alimento para sobreviver, nós precisamos da palavra para a nossa vida espiritual. Se nós não alimentarmos da palavra, meu irmão, é morte na certa. Que morte é essa, pastor? Morte física? Não, morte espiritual. Não tem como viver pujantemente, não tem como viver, querido, abundantemente para o Senhor, sem vida e busca da palavra, sem alimentar da palavra. Palavra de Deus não é uma opção para nós. Conhecer a palavra, ler a palavra, ter contato com a palavra não é uma opção. Assim como alimentar-se não é uma opção para você. Quando você acorda de manhã e diz assim, acho que hoje, será que eu como hoje? Será que hoje eu vou almoçar?
Será que eu vou jantar? Será que eu vou comer? Não, não é uma opção, é uma necessidade. A menos que você esteja em jejum por algum tempo, mas depois você tem que voltar. Por quê? Porque você sabe que precisa do alimento. Senão você vai desidratar, você vai ficar fraco, você vai morrer, você vai contrair doença, vai morrer. Mas nós não preocupamos assim muitas vezes com a palavra. Muitas vezes nós não preocupamos. E hoje eu quero, minha missão hoje aqui é fazer com que você saia daqui hoje, querido, apaixonado pela palavra. Quero que você saia daqui hoje com esse entendimento de que você precisa conhecer, você precisa se alimentar da palavra. Como é que estão as suas raízes na palavra? Como é que estão as suas raízes na palavra? Com qual frequência você vai até ela? Com qual frequência você se alimenta dela? Quantas refeições físicas, naturais nós fazemos por dia? Pelo menos 3, né? Pelo menos 3. Eu acho que quem faz menos refeição por dia são 3 refeições. Algumas pessoas fazem mais. É ou não é? 5. O Fábio faz 9, né, Fábio? Balanceada, né? Pesada, rigorosamente, né? Mas quantas vezes você pega a palavra de Deus? Ah, no ano, pastor? Não, por dia. Qual é a frequência? Qual é a frequência que eu estou alimentando da palavra? Perceba, irmãos, que a palavra é um alimento para nós. A palavra de Deus, ela é um alimento que precisa ser diário. Precisamos ler, estudar, conhecer a palavra. Não é uma opção, é uma necessidade. Diga comigo assim: conhecer a palavra não é uma opção, é uma necessidade. Olha só João 8,31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra. Como é que nós vamos permanecer em algo que nós não conhecemos? Como é que nós vamos permanecer em algo que nós não temos familiaridade? Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou conhecer os princípios de Deus sem conhecer a palavra de Deus? Não tem como. Não tem como. Nós precisamos ler a palavra. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Olha só, queridos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Como o filho. Às vezes nós falamos assim: ah, pastor, mas eu creio em Deus. Olha, pastor, eu creio em Deus, a minha fé é grande. Sim, às vezes você pode ter uma fé grande, isso não é ruim, isso é bom. Mas o quanto você tem buscado a palavra como alimento para a sua vida? Se nós perguntássemos hoje, irmãos, nós saímos na rua fazendo uma pesquisa, se você acredita em Deus, a maioria das pessoas, talvez 99%, vão falar: sim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas se nós perguntássemos com qual frequência você costuma ouvir ou ler e se alimentar da palavra? Porque muitas vezes nós não associamos essas duas coisas. E não tem como conhecermos a Deus sem conhecermos a sua palavra. Sem conhecermos a sua palavra. Então, em primeiro lugar, a palavra é alimento. Diga: palavra é alimento. Pega isso aí, irmão, para a sua vida. Olha, a palavra é alimento. Então eu preciso hoje sair daqui com fome da palavra. Amém? Você precisa sair daqui com sede da palavra, com fome da palavra. Eu vou começar a estudar a palavra. Nós temos aqui, irmão, na igreja, uma missão de fazer, de encorajar você a ler a palavra e conhecer a palavra. Conhecer a Bíblia. Nós não queremos que você apenas acredite aqui no que eu estou dizendo, no que o outro pregador está dizendo. Não, nós queremos que você tenha contato e aprenda a palavra. Palavra de Deus. Palavra de Deus, nós precisamos. E nós temos aqui na igreja várias coisas que proporcionam isso. Primeiro, a escola bíblica, toda segunda-feira, onde nós estamos estudando palavra de Deus, versículo por versículo. Nós estamos estudando agora o Evangelho de Marcos. Amanhã segue o Evangelho de Marcos. Nosso irmão Israel tem aqui ministrado toda segunda-feira, né? Versículo por versículo nós estamos lendo, comentando, aprendendo juntos.
Outro meio que nós temos para conhecer e aprender a palavra, nós temos um grupo aqui de leitura bíblica. Quem está no grupo aí, diga amém. Olha, pastor, eu quero ler a palavra, mas eu não consigo criar disciplina. Entra lá no grupo, pede para alguém colocar você no grupo. Pede para a Bernadette colocar você lá no grupo da leitura da palavra lá. Olha, coloca eu lá porque alguém vai me motivar, alguém vai me encorajar. Todo dia alguém está postando lá, está mandando uma mensagem lá. Ó, já fez a leitura de hoje. Porque às vezes tem coisa que nós precisamos de ajuda, é ou não é? Tem coisa que a gente precisa de alguém para nos encorajar, sim ou não? Quando eu falto assim, 1 dia, 2 dias na academia, Deus usa o Rondon para me cobrar. E glória a Deus por isso, porque senão eu vou desanimando, né? Aí desanima. Aí ele fala, você não veio, né? Você tá. Aí eu tenho que ir. E assim é na nossa vida espiritual também. Às vezes a gente precisa de um encorajador. Amém? Quem tem um encorajador aqui? Quem tem um encorajador na sua vida aí? Isso é bom, irmão. Às vezes fala assim, aquele irmão que pega no pé da gente, ele é um encorajador seu. E aí, meu irmão, já leu a palavra hoje? Já leu a palavra hoje? E aí, né? Como é que está aí o TSD? Como é que está o TSD? Encorajador, irmãos. Nós precisamos ter alguém que nos encoraje. Agora, a outra pergunta que eu quero ver para você é, você já é um encorajador de alguém? Quem já é um encorajador aqui, diga eu. Se torne um encorajador. Se torne um encorajador das pessoas. Nós precisamos encorajar uns aos outros, é ou não é? Encorajar uns aos outros, irmãos. Com aquilo que é espiritual, com aquilo que é bom. Segundo lugar, a palavra de Deus é uma bússola. Em primeiro lugar, ela é um alimento, mas a palavra do Senhor também é uma bússola. O que é uma bússola? É aquilo que nos mostra o caminho, a direção. A palavra do Senhor não é só alimento, mas ela também é aquilo que nos mostra a direção, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como é que nós sabemos o que é a vontade de Deus, o que é de Deus, o que não é, o que é princípio de Deus e o que não é? É através da palavra. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, escrevendo aos Efésios. Está dizendo assim, o propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, pelos ventos de doutrinas, por homens com esperteza, com astúcia, que manipula. Quem não conhece a palavra de Deus, irmãos, é facilmente manipulado por homens espertos, por homens que induzem ao erro. Agora, esses homens espertos que induzem ao erro, eles não querem que a gente conheça, não querem que você conheça a palavra. Pelo contrário, quanto menos você conhecer a palavra, mais fácil de manipular. Mas não é essa a nossa proposta. Nós queremos que você aprenda cada dia mais a palavra. Não seja refém de engano nenhum. Não seja refém de manipulação nenhuma, mas obedecendo apenas a Cristo e a sua vontade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Palavra, meu irmão, a única forma de sermos livres de todo engano e livres, querido, de toda indução ao erro, é conhecendo a palavra. Quando alguém vem falar alguma coisa para você que não está dentro da palavra, você, opa, peraí, isso aí eu já estudei, isso aí eu já li, isso aí eu conheço. Opa, a palavra do Senhor diz diferente. A minha Bíblia diz diferente. Opa, nós precisamos conhecer a palavra, irmãos. Quem não conhece a palavra está sujeito a ser enganado pelos falsos ensinos. Não só pelo falso ensino, mas pelo relativismo. Estamos vivendo na era do relativismo. A era do relativismo, tudo é relativo. Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. A opinião vale mais do que a palavra de Deus. É ou não é? Estamos vivendo na geração das opiniões. Não, mas essa é a sua opinião, minha opinião é diferente. Não. Mas o que a palavra diz? Nós não somos fundamentados nas opiniões, mas na palavra de Deus. É a palavra que é a nossa regra de fé e prática. Ah, mas eu acho que não é justo, eu acho que não é assim, não é bem assim.
Nós cremos que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Ela é a que aponta o caminho, ela é a que nos dá direção. Ela é a que nos dá direção. Eu preciso crer na inerrância, na imutabilidade da palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, hoje, eternamente. Amém, irmãos? Ela é a mesma. Terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é o próprio poder de Deus. Diga comigo assim: a palavra é o poder de Deus. Então, além de ser alimento, ela é uma bússola, mas a palavra é o próprio poder de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Ou seja, primeiro judeus, depois todos nós, todos os gentios. Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. João 8,32, um versículo muito conhecido, que diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o próprio poder de Deus. Você precisa, irmãos, você precisa de libertação na sua vida. Pastor, olha, eu preciso de transformação, de libertação na minha vida, não estou conseguindo. Você precisa então da palavra de Deus, conhecer a palavra, se deleitar na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, porque ela é o próprio poder de Deus para a nossa salvação e para a nossa libertação. Quando nós começamos a nos deleitar na palavra, lermos e estudarmos a palavra com afinco, com dedicação, e nós vamos tendo fome, sede cada vez mais da palavra, essa palavra vai entrando na nossa vida, no nosso coração, e ela começa a quebrar as resistências, os paradigmas, e começa a transformar a nossa vida, sim ou não, irmãos? Quem já viveu essa experiência aqui, diga amém, levante sua mão, diga: eu já vivi. 2, 3, quem mais já viveu? Amém, glória a Deus. Você vai lendo a palavra, e essa palavra vai entrando. A palavra do Senhor diz assim, se eu não me engano, agora Jeremias diz que a palavra do Senhor é um martelo que esmiuça a penha. A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a palavra do Senhor, irmãos, quando você vai lendo, estudando, aprofundando, conhecendo, buscando conhecer o conhecimento de Deus, a palavra do Senhor vai entrando na nossa vida. E ninguém que tem contato com a palavra, que se alimenta da palavra, irmãos, tem a sua vida igual. Jamais será o mesmo. Sabe por quê? Porque a palavra é o próprio poder de Deus. Agora, um crente que não conhece Bíblia, que não lê Bíblia, um cristão que não conhece Bíblia, irmãos, ele é um cristão mediano. Ele está ali, mas não tem raízes. Ele até vai, ele até participa, ele até vem no culto, ele até fala glória a Deus, ele até canta uns hinos de vez em quando, mas não experimenta transformação profunda, porque só a palavra traz transformação profunda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Só a palavra traz transformação profunda. Quero que você saia daqui hoje encorajado, irmãos. A palavra de Deus é tão importante na nossa vida. Só que nós estamos vivendo um tempo de esquecimento da palavra. Talvez esse é o tempo em que menos os cristãos lê a palavra. Essa é a geração de cristãos que nós estamos vivendo hoje, é a geração que menos lê a palavra e tem contato com a palavra. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia sempre foi perseguida. Ei, presta atenção aqui. A Bíblia sempre foi perseguida. Por quê? Porque onde ela chega, ela causa o quê? Transformação e libertação. A Bíblia sempre foi perseguida. Na Idade Média, ela era confiscada, ninguém podia ler, o leigo, uma pessoa comum não podia ter, não podia ler. Não é? E havia uma preocupação muito grande, porque se as pessoas lessem, chegava até um entendimento e havia libertação. Então, na Idade Média, a palavra do Senhor ela foi banida, perseguida, proibida, escassa.
E aí você vai avançando, você vai vendo que no século XX, muitos países comunistas que baniram a Bíblia de circulação, proibiram a Bíblia de entrar. As Bíblias, para entrar em países comunistas, elas tinham que ser contrabandeadas para conseguir entrar, para conseguir chegar lá. Pessoas muitas vezes tinham Bíblia escondida, porque sempre foi perseguida a palavra do Senhor. Por quê? Porque onde chega traz transformação, traz libertação. Governos totalitários, eles não gostam da Bíblia, eles não aceitam a Bíblia. Opressores, ditadores não gostam de Bíblia, porque Bíblia causa renovação de mente, transformação, libertação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Só que hoje nós estamos vivendo uma perseguição diferente. Hoje nós estamos vivendo uma perseguição diferente, porque a Bíblia hoje, olha, não é mais perseguida, não é mais banida. Hoje nós temos um monte de Bíblia em casa, temos um monte de versão em casa. Eu mesmo acho que deve ter umas 7, 8 versões de Bíblia, assim, impressa, fora as Bíblias que a gente tem no tablet e no celular. Quem aqui tem mais de uma Bíblia em casa aí? Levanta aí a sua mão. Quem tem mais de uma Bíblia em casa? Olha aí, tanto de gente que tem mais de uma Bíblia em casa. Quem tem mais de 2? Levanta a mão aí, quem tem mais de 2? Olha aí. Não é proibida, a gente tem um monte de versão. Só que a perseguição que nós estamos vivendo hoje é diferente. A perseguição que nós estamos vivendo hoje é assim: não, você pode ter a Bíblia. Não, pode ter a Bíblia, é bom, tem a Bíblia. Mas não acredite totalmente nela. É o que nós chamamos de liberalismo teológico. Liberalismo teológico foi responsável pela morte espiritual da igreja no continente europeu, no século passado. Um continente que foi berço de grande avivamento, se tornou um continente pós-cristão. Hoje menos de 1% cristão, porque o liberalismo teológico chegou. Sabe o que é liberalismo teológico? Não, você pode ter a Bíblia, mas não acredite em tudo. Já viu alguma mensagem, alguém dizendo assim: não, mas a Bíblia tem que ser atualizada? Alguém já viu isso aí? Ultimamente tem se falado muito nisso, não é? Polêmico esse tema, né, irmãos? Mas a gente precisa falar. As pessoas têm que dizer: a Bíblia tem que ser atualizada. Muda-se o discurso. Você pode ter uma Bíblia, mas não confia totalmente nela, não. Tem alguns erros aí. Quem está entendendo? Irmãos, a perseguição, ela está totalmente diferente hoje. Ela não quer, as pessoas não querem tirar a Bíblia de você, só quer que você não creia na importância dela e na inerrância dela. Só querem colocar dúvida ao respeito da palavra de Deus. Quando isso chega no nosso coração, é onde tem causado morte espiritual e esfriamento espiritual na vida de muitas vidas, na vida de muitos cristãos e na vida de muitas igrejas. Mas eu não tenho dúvida, irmãos, que quando nós nos alimentamos dessa palavra e nós nos dedicamos nessa palavra, nossa vida é totalmente transformada. Nós conhecemos a vontade de Deus, a verdade de Deus, por mais que nos confronte, porque a própria palavra do Senhor diz que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama. O Pai corrige aquele a quem Ele ama. Então, por mais que a palavra muitas vezes nos confronte, mas é a verdade de Deus, é a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma. Ela é vida, ela é alimento, ela é a direção, ela é a bússola, e ela é o próprio poder de Deus para a nossa vida. Uma igreja não é fundamentada se ela não estiver alicerçada na palavra de Deus. Por isso que a minha missão, querido, hoje é encorajar você a conhecer, se alimentar, ter sede, ter fome da palavra de Deus. Quero que você saia daqui hoje com um desejo, irmão, de chegar na sua casa e dizer assim: eu quero conhecer essa palavra, eu quero ler essa palavra, eu quero estudar essa palavra, eu quero me alimentar dessa palavra. Eu quero tomar posse de tudo que a palavra do Senhor tem para a minha vida, todas as promessas, todas as direções, tudo aquilo que a palavra do Senhor diz que eu posso ter, que eu tenho, que é meu direito. Eu quero conhecer, eu quero tomar posse, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas hoje eu quero encorajar você
a fazer um compromisso com a palavra, de conhecer a palavra, de estudar a palavra e de se alimentar dessa palavra. Eu quero orar com você, você que de alguma forma essa palavra foi ao teu coração, de alguma forma essa palavra falou com você. Eu quero orar com você nessa noite. Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite, querido, que precisa tomar essa decisão na sua vida de trazer a palavra para um lugar em destaque na sua vida, para dar a palavra a devida atenção que ela merece. Talvez você é aquele cristão assim que você tem até várias Bíblias na sua casa, às vezes você pega nela quando vem para a igreja, aí você lê o texto ali que o pregador fala, mas depois você fecha ela e coloca lá. Mas você hoje entendeu, querido, o quanto a palavra é importante diariamente para a sua vida. E você hoje quer fazer uma escolha, tomar uma decisão e escolher a palavra de Deus como base, como a raiz, onde as suas raízes têm que estar firmadas, primeiro em Cristo e depois na sua palavra. Eu não posso andar, querido, pela opinião das pessoas, pela minha própria opinião, pela minha própria consciência. Eu preciso andar conforme a palavra de Deus. Ela é a minha bússola, ela é que me dá a direção. Eu não posso ser guiado pelo meu próprio coração, porque a Bíblia diz que até o meu coração é enganoso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? A palavra do Senhor diz que até o nosso coração é enganoso. Então nem pelo nosso coração nós não podemos andar. Nós precisamos andar conforme a palavra. Conforme a palavra. Se você deseja viver isso para a sua vida, se você está disposto, querido, eu quero orar com você, eu quero encorajar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e orar e falar: pastor, olha, hoje eu quero fazer esse propósito diante do Senhor, de ler, de estudar a palavra diante de Deus. Eu tenho tentado, não tenho conseguido, pastor, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Você que quer, você que deseja, mas muitas vezes você não consegue manter disciplina, você não consegue. Quando você vê, já passou o dia, você nem leu a palavra, nem estudou mais a palavra. Aí quando você vê, passa a semana. Aí quando você vê, passa uma quinzena. Quando você vê, passa o mês. Quando você vê, passa o ano todo. E você, aquele compromisso que você fez de ler a Bíblia no ano, meu Deus, já ficou lá em Gênesis capítulo 1. Oh, meu Deus do céu, agora eu não consigo acompanhar ninguém mais. Mas o ano que vem, nós muitas vezes fazemos isso, não é, irmãos? Mas no ano que vem começa, irmãos, e a gente não consegue também. Se você reconhece que você tem falhado nisso, mas você precisa tomar essa decisão hoje. Sai do seu lugar, vem à frente, quero orar com você. Quero orar com você para que o Senhor, Ele abra a sua mente. O Senhor abra os olhos espirituais, seus olhos espirituais. Que às vezes, irmãos, nós não conseguimos, porque às vezes nossos olhos espirituais estão fechados. Às vezes a gente quer, eu sei que tem muita gente aqui que quer viver uma vida mais intensa. Sei que tem muita gente aqui que quer um compromisso maior com Deus, um compromisso maior com a palavra. Eu sei que tem muita gente aqui que quer aprender mais de Deus, mas muitas vezes não consegue. É difícil, não é fácil. Às vezes vem os imprevistos. Mas eu quero orar com você hoje. Quero ser um encorajador seu. Não estou aqui para te julgar, para dizer, não, quero ser um encorajador seu hoje. Quero dizer que você vai conseguir, em nome de Jesus. Você vai conseguir. Sua vida espiritual não vai ser mais a mesma. O seu contato com a palavra, a partir de hoje, não vai ser mais o mesmo. Se você crê hoje, meu irmão, você vai sair daqui com fome da palavra. E quando você abrir a Bíblia, você vai ler, você vai entender, você vai compreender. Porque muita gente fala assim: pastor, eu leio, pastor, mas não estou entendendo nada. Pastor, eu leio a Bíblia, mas não estou conseguindo entender. Eu quero orar com você também. Porque Deus vai abrir os seus olhos espirituais. O Espírito Santo vai te direcionar. E quando você começar a ler, o Espírito Santo vai começar a trazer no teu coração entendimento da palavra. Aleluia. E quanto mais entendimento da palavra, mais sede, mais fome você vai ter da palavra. Coloca a mão no teu coração assim: Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui, Senhor, que precisam hoje, Pai, ter os seus olhos espirituais abertos. Senhor, eles têm um desejo no coração
de se alimentar, de conhecer mais, de ter mais contato com a Tua palavra, às vezes não conseguem, Pai. O desafio muitas vezes é grande, às vezes passa o tempo, é tanta correria, é tantas coisas, é tantos afazeres. Mas eu quero pedir, Pai, que o Senhor desperte o Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta, Senhor, esses irmãos que estão aqui, Pai. Desperta eles com sede, fome da Tua palavra. Senhor, que eles não sejam mais os mesmos. Senhor, que a partir desse culto aqui eles não sejam mais o mesmo. Eles vão começar, Senhor, a ter sede e fome pela Tua palavra. Logo pela manhã, quando se levantarem, quando acordarem, eles vão ter, Senhor, o prazer, o desejo, a fome pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, coloca essa fome, coloca essa sede, Senhor, que nós possamos viver um avivamento pela Tua palavra, que nós possamos viver um avivamento pela Tua palavra, oh, aleluia, que nós possamos viver um avivamento pela Tua palavra. Quando o homem judeu viu a sede que havia em mim, Espírito Santo, vem nos tocar, Espírito Santo, vem nos envolver. Conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Com a mão no teu coração, querido, fale para Deus enquanto você deseja. Tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei Espírito Santo, pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. você pode declarar isso, querido. Minha alma esperou, Você pode fazer dessa canção a tua oração sincera. fonte da vida em mim. Ah, Senhor, Tu és a nossa fonte. Oh, És o dom de Deus, o Messias, Tu és a nossa fonte, Senhor. meu Salvador. Tu és, minha alma esperou, a fonte da vida em mim encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, Jesus. Senhor, nós queremos saciar a nossa sede. Queremos saciar, Senhor, a nossa fome. Queremos ser alimentados pela Tua palavra. Junto ao poço estava eu, Nós queremos ser saciados pela Tua palavra. a sede que havia em mim. Espírito Santo, desperta no Senhor para esse avivamento. Senhor, desperta no Senhor. Me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Levante suas mãos ao céu e diga: não precisa ler aqui voltar pra minha sede saciar. Aleluia. Uma vez que eu já ouvi Teu falar. Adoro. Minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ah,
querido, eu tenho certeza que nós não estamos saindo daqui da mesma forma que nós chegamos. O Espírito Santo de Deus está, querido, despertando-nos para um avivamento. Eu creio, querido, que esse avivamento ele vai acontecer através da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você já começou a viver esse avivamento. Você já começou a ser tocado, a viver essa experiência com Deus. Glória a Deus. Da vida me encontro. Sim, Jesus. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, meus irmãos? Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, volte para o seu lugar um instante. Pode voltar para o seu lugar. Nós já estamos caminhando para o final aqui já do nosso culto. Mas eu quero ainda fazer algo importante nessa noite. Eu quero fazer algo especial nessa noite. Eu queria convidar aqui o Vitor, a Camila, né? Nós vamos fazer algo especial. Nós vamos fazer a apresentação hoje do Ângelo e da Angelina, essa família abençoada, querida que está aqui. Pode chegar aqui, Vitor e a Camila. Nós vamos fazer a oração e a apresentação da Angelina e do Ângelo hoje. Vamos apresentá-los ao Senhor Jesus. A Angelina já está aqui preparada, animada. O Ângelo está aqui já também. Vem cá, Ângelo, vem cá. Vem aqui que nós vamos orar agora. Vitor e a Camila, uma família querida, especial, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos presenteado. E hoje eles estão aqui. E a Camila hoje, né, entrou em contato e falou: pastor, eu quero apresentar as nossas crianças, quero apresentar o Ângelo e a Angelina, consagrar o Senhor. E nós, com muita alegria, que nós vamos fazer isso agora. Amém, meus irmãos? Então eu queria que você ficasse de pé. Esse é um momento profético, é um momento em que nós vamos consagrá-los ao Senhor, para que eles cresçam em graça, sabedoria, no temor do Senhor, e o Senhor continue guiando os passos deles em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou pegar aqui o Ângelo. Será que ele vem aqui? Ângelo, vem cá um pouquinho, tio. Aí, rapaz, você tá forte, hein, cara? Você tá forte, hein? Amém? Isso, pega a Angelina aí, a pastora vai pegar a Angelina. Amém? Eu quero que você estenda as suas mãos para cá agora, para nós orar por eles. Pai, no nome de Jesus, Pai, na tua presença agora que nós nos colocamos, para apresentar ao Senhor Jesus, Pai, a vida do Ângelo e da Angelina nas tuas mãos. Senhor, nós consagramos a vida deles ao Senhor e pedimos que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, a vida deles, que eles cresçam em graça, sabedoria, temor do Senhor, Pai, e que eles vivam todo o propósito do Senhor para a vida deles, que eles vivam todos os sonhos do Senhor para a vida deles, Pai. Nós consagramos ao Senhor e profetizamos vida, saúde, bênção, prosperidade sobre eles, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplauda Jesus. Vou tirar uma foto lá. Foi? Mais uma? Vamos lá, mais uma. Aí, maravilha, gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Família abençoada. Glória a Deus. Meus irmãos, já vamos encerrar. Pode ficar de pé mesmo. Só quero dar um recado aqui. O pessoal que vai para o Conjuban, permanece um pouquinho para uma reunião rápida depois do culto agora. Jovens, adolescentes que vão para o Conjuban. Conjuban vai acontecer no final do mês agora, dia 29, 30 e 31 de março, em Vilhena. Tem o culto das mulheres também, né? Deixa eu anunciar o culto das mulheres, que é no sábado, né? Sábado que vem tem culto das mulheres. Amém, meus irmãos? Amém. Olha aí as mulheres lá, olha aí. Mês da mulher, né? Mês de março. Então, sábado que vem tem aí o culto das mulheres às 19h30, 19? Às 19?
às 19. Então, mulheres já estão todas convidadas a estar aqui no sábado, às 19 horas. Vai ser bênção pura. E aí nós vamos ter o Conjuban, querido, no final do mês. O que acontece? No sábado, vai ser sexta, sábado e domingo. No sábado, vai ter um teatro muito especial, que conta a história da Igreja Batista Nacional. Como é que nasceu a Igreja Batista Nacional? E no sábado vai ser livre, vai ser aberto, né, para quem quiser assistir lá em Vilhena, vai acontecer lá no Parque de Exposição. Então vai ser aberto no sábado para esse momento do teatro. Então eu quero convidar todos que quiserem, puder participar, irmãos, vai valer a pena. Tem um grupo de teatro de Cuiabá sensacional, profissionais, vão estar vindo aí para fazer essa apresentação e vai ser nota 10. Então vai lá participar. Amém, meus irmãos? Escola Bíblica amanhã, hein? Escola Bíblica amanhã às 19 horas, tá? E quinta-feira é dia de célula, irmão. Você faz parte de uma célula já? Pergunta para alguém que está do seu lado aí. Você já faz parte de uma célula? Pergunta para ele aí. Se não faz parte, irmão, você precisa... Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês aqui, ó, rapidinho. Irmãos, essa semana nós estávamos fazendo ali uma avaliação, fazendo um levantamento das nossas células, né? E hoje nós temos aí 15 células, né, espalhadas pela cidade. E, irmãos, deixa eu dar uma notícia para vocês que eu fiquei admirado. Eu fiquei maravilhado. Como diz um pastor amigo meu, eu fiquei aleluiado de ver que hoje nós temos quase 300 pessoas frequentando as nossas células toda semana. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Mas só que isso é só o começo, amém? Porque ainda falta você, e você que ainda não está em nenhuma célula ainda, nós queremos que você esteja, amém? Estende as suas mãos assim, ó, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a tua vida hoje e sempre. Quem recebe, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus.